Já trazemos a repercussão da decisão do ministro Edson Fachin de anular as condenações do ex-presidente Lula. Os processos do ex-presidente podem parar nas mãos de juízes federais. Lá em Brasília, são eles os responsáveis agora por analisar as denúncias, tudo que foi coletado de prova até agora contra o ex-presidente Lula e saber se Lula volta a ser denunciado, volta a ser condenado, vira réu, porque agora zerou, né, Lari? Assunto que está movimentando e muito aqui em Brasília, né? E olha só, são magistrados com perfis opostos, os chamados linha dura e os que já absolveram o ex-presidente Lula em outras investigações. São 4 juízes federais que estão nesse sorteio, que pode inclusive acontecer a qualquer momento. Por isso a gente já vai chamar o Theo Cury, que atualiza tudo pra gente, fala um pouco dessa expectativa, né, Theo? Um ótimo dia para você. Oi, Larissa, excelente dia para você e para quem nos acompanha. 4 juízes que estão nessa lista para esse sorteio automático para saber quem que vai ser o próximo relator dos casos relacionados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva depois da decisão de ontem do ministro Edson Fachin. Aí eu montei um perfil da 10ª vara e da 12ª vara, que são as duas que estão com juízes que podem receber esses casos do ex-presidente. Vamos lá. A 10ª Vara Federal aqui de Brasília já tornou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva réu em 4 casos. Em um deles, Lula foi absolvido e o outro caso foi trancado. O titular dessa vara é o juiz Valisney Souza de Oliveira, que é considerado de um perfil mais linha dura, com decisões mais duras em relação aos investigados. Ele hoje atua no gabinete do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, mas ele vai ser responsável por sentenciar eventualmente o ex-presidente Lula, caso esse caso caia nas mãos dele. Em janeiro, por exemplo, para a gente ter uma ideia do perfil dele, ele condenou a mãe do ex-ministro Gedel Vieira Lima a 10 anos de prisão. A 10ª Vara também conta com o juiz Ricardo Leite, que hoje ele é responsável pela Operação Spoofing, aquela que investiga a invasão por um grupo hacker nas mensagens aos celulares das autoridades da República. Leite também foi responsável por absolver Lula em um desses processos que tramitam lá na 10ª Vara. Na 12ª Vara, ela já tornou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva réu em um caso que foi o quadrilhão do PT, mas ele acabou sendo absolvido por essa vara. Considerado de um perfil garantista, que nada mais é do que um juiz que é mais preocupado com os direitos dos réus, o juiz Marcos Vinícius Bastos é o titular e ele foi responsável por absolver Lula nesse caso do quadrilhão do PT em dezembro de 2020. Em janeiro desse ano, e isso é bastante importante, Bastos anulou as provas que foram colhidas pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato de Curitiba em uma investigação que mirava os ex-ministros do governo petista, Antônio Palocci e Guido Mantega. Ele argumentou na decisão de janeiro que o Supremo havia considerado que a 13ª Vara de Curitiba era incompetente e por isso ele acabou anulando essas provas. E por que isso é importante? Porque é bastante similar com esse caso atual envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, eventualmente, se esse caso cair nas mãos de Bastos, esse caso pode se repetir também para o ex-presidente Lula. Bastos também absolveu Temer pela suposta compra do silêncio de Eduardo Cunha quando era presidente da Câmara, naquela gravação que ficou famosa com aquele temos que manter isso aí, viu? E o último juiz de todos esses 4 é a Poliana Kelly, que também é considerada linha dura e que atua em casos de corrupção, por exemplo, no caso do Mané Garrincha e na Registro Espúrio, que é uma investigação que apura um esquema no Ministério do Trabalho. Ou seja, juízes de um lado garantistas e de outro linha dura. Expectativa bastante grande, essa definição pode acontecer ainda hoje, a gente, claro, vai seguir acompanhando. Eu volto com vocês.